Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Enfermagem Sem Limite. Hoje nós vamos falar de assistência cardiorrespiratória com tema de urgência e emergência. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Gente, no vídeo de hoje você vai entender o que é uma paragem cardiorrespiratória, o que é uma ressuscitação cardiorrespiratória, quais são os sinais que antecedem uma paragem cardiorrespiratória, como fazer o diagnóstico e como atuar em casos de paragem cardiorrespiratória. Para começar, pessoal, você deve entender a diferença entre uma paragem cardiorrespiratória e uma ressuscitação cardiorrespiratória. O que vai ser então uma paragem cardiorrespiratória? A paragem cardiorrespiratória vai ser a suspensão súbita das atividades ventriculares, ok? E da respiração. Então, houve uma suspensão súbita da respiração e dos batimentos cardíacos. Estamos diante de uma paragem cardiorrespiratória. E a ressuscitação cardiorrespiratória vai ser o conjunto de procedimentos utilizados para manter de forma artificial os batimentos cardíacos e a respiração, ok? Então, o paciente entrou em paragem cardiorrespiratória. Para que ele volte no seu estado normal, com uma respiração normal, é necessário que a gente utilize um conjunto de procedimentos que vão garantir de forma artificial, primeiramente, os batimentos cardíacos e a respiração. Agora, quais são os sinais que antecedem uma paragem cardiorrespiratória? O paciente com paragem cardiorrespiratória, ou um paciente que está entrando em paragem cardiorrespiratória, ele vai apresentar os seguintes sinais. Primeiro, ele vai apresentar perda de consciência, bradisfigmia, hipotensão arterial, ok? Uma respiração agônica ou mesmo apneia. O paciente que está entrando em paragem cardiorrespiratória, ele também pode apresentar cianose nas extremidades e palidez na pele, ok? E como é que é feito o diagnóstico de pacientes em paragem cardiorrespiratória, ok? Para você começar com a ressuscitação cardiorrespiratória, é fundamental que você faça de forma eficiente, ou seja, de forma eficaz, rápida, o diagnóstico, para teres a certeza de que aquilo é uma paragem cardiorrespiratória, porque em certas situações é por simplesmente uma síncope e a pessoa já entra aí no processo de reanimação cardiorrespiratória. Então é necessário que você entenda a diferença de um simples desmaio com uma paragem cardiorrespiratória. Então, para fazer o diagnóstico da paragem cardiorrespiratória, é necessário ter em conta 3 sinais clínicos. O primeiro é inconsciência, ok? Pacientes em paragem cardiorrespiratória encontram-se inconscientes. E segundo, apneia, ausência da respiração, ou podem apresentar uma respiração agônica se os pacientes tiverem entrado naquele quadro de paragem cardiorrespiratória. Vão apresentar aí uma respiração agônica ou mesmo apneia. E em terceiro lugar, temos a ausência do pulso. A ausência do pulso carótido, que é o sinal clínico essencial. Então, você que estuda para concursos públicos, é necessário você entender esse conteúdo, ok? A ausência do pulso é o sinal clínico essencial de uma paragem cardiorrespiratória. E feito o diagnóstico, vamos entender como é que é o atendimento de um paciente em paragem cardiorrespiratória, ok? Como é que você vai atuar diante de um paciente com paragem cardiorrespiratória? A primeira coisa que você deve fazer quando o paciente apresenta uma paragem cardiorrespiratória é identificar o paciente, ok? Então você vai chegar ao paciente, se ele estiver deitado, você vai se ajoelhar ao lado dele, né? Ajoelhado, ok? E vai dar algumas, vai chamar o paciente pelo nome, batendo ele pelo ombro, por exemplo, Avelino, Avelino, ok? Então, se você vê que eu estou inconsciente, qual é o próximo passo a fazer?
vais avaliar o paciente. Você vai avaliar para ver se o paciente tem respiração e vai avaliar se há ausência de pulso. Okay? Então, o método voz ele basicamente ver, ouvir e sentir. Isso é na respiração. Ok? Respiração vais avaliá-la com base no método voz. Como é que funciona? Você vai inclinar o seu ouvido em direção à boca do paciente e o teu olhar vai estar direcionado para o tórax ou abdômen do paciente. E o que é que você vai fazer? Você vai ouvir, ok? Vai ver primeiramente se há movimentos do tórax ou do abdômen, aquele movimento de inspiração e expiração, ok? Que faz o abdômen ou o tórax durante a respiração. Vais ouvir a respiração e vai sentir o ar soprando nessa região da sua face, ok? Então esse é o método voz para avaliar se o paciente está ou não a respirar. E depois vais ver se tem pulso, ok? Então se o paciente não tiver a respirar e não tiver pulso, o que você vai fazer? Vai pedir ajuda. Se tiverem os dois, o teu colega, enquanto você estiver a fazer a avaliação, ele pode já pedir ajuda. Então, diagnosticou a paragem cardiorrespiratória, pediu ajuda, você como profissional de saúde deve começar com a ressuscitação cardiorrespiratória, ok? Deves imediatamente começar com a ressuscitação cardiorrespiratória. E depois de você fazer a ressuscitação cardiorrespiratória, você vai reavaliar o paciente, ok? E como é que funciona o atendimento do paciente em paragem cardiorrespiratória? O atendimento do paciente em paragem cardiorrespiratória obedece dois suportes: o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. No suporte básico de vida, ok? Ou seja, o suporte básico de vida consiste em 3 abordagens: abordagem A, B e C. A, que significa abertura das vias aéreas, B, boa ventilação e C, boa circulação, ok? E o suporte avançado de vida consiste na abordagem A, B, C e D. Abertura das vias aéreas, boa ventilação, boa circulação e desfibrilação. Então, a desfibrilação só será utilizada já no suporte avançado de vida, ok? No suporte básico de vida não se vai utilizar a desfibrilação. Então, a ressuscitação cardiorrespiratória ela vai consistir em manter as vias aéreas abertas, promover a circulação sanguínea através da massagem cardíaca, ok? Ou das compressões cardíacas e fornecer oxigênio através da respiração boca a boca ou com a utilização do ambuaí para fornecer oxigênio para o paciente. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E no próximo vídeo você vai entender então como fazer uma massagem cardiorrespiratória, uma ressuscitação cardiorrespiratória de forma eficiente. Vai também aprender quais são os ritmos de uma paragem cardiorrespiratória, isso, ritmos cardíacos de uma paragem cardiorrespiratória. Então fica ligado e até o próximo vídeo.